Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos na nossa abençoada quinta-feira, na nossa casa Seva, para os nossos minutos de reflexão, onde nós estudamos o Livro dos Espíritos, né? E hoje nós vamos falar do capítulo 5 da parte 2ª do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, essa parte 2ª que nós estamos estudando já há meses, e ainda vamos mais algumas semanas para encerrar. O capítulo 5 tem o título Considerações sobre a pluralidade das existências, né? E consta de apenas uma questão, a questão 222, que na realidade não é uma questão. Ela não é uma pergunta objetiva que o Kardec faça aos espíritos e que tenha uma resposta, como a maioria das questões dessa obra maravilhosa, né, que é o Livro dos Espíritos. Não, a questão 22, ela é um texto de Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos, que traz considerações sobre a pluralidade das existências, ou seja, são considerações sobre o que então? Sobre a reencarnação, não é? Em primeiro lugar, para a gente deixar tudo bem claro, para a gente entender bem o nosso bate-papo de hoje, o que seria considerações? O que são considerações? Considerações são o resultado de um exame muito cuidadoso e muito reflexivo sobre alguma coisa. É o resultado de uma análise aprofundada, uma opinião fundamentada sobre um assunto. Então, essas considerações são o quê? O resultado do exame cuidadoso que Allan Kardec fez sobre a reencarnação. E o que são pluralidade das existências? Nós já sabemos, não é? Que são as diversas vidas de uma alma. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Então, a pluralidade das existências é a mesma coisa que as várias encarnações de um espírito, ok? Então, agora, já sabendo o que são considerações e falamos já um pouquinho sobre a pluralidade das existências, vamos passar para esse texto que Allan Kardec chamou de questão 222. Para nosso melhor entendimento, nós dividimos o texto em alguns itens, né? Nós dividimos o texto em 3 itens. 3 não, em 4 itens. O primeiro, a origem da teoria da reencarnação. O segundo, um apanhado, uma comparação entre as teorias da unicidade da existência e da pluralidade das existências, né? Então, nós vamos falar sobre essas 2 teorias. Depois, num terceiro item, já é uma afirmação de Kardec, com a qual nós concordamos, de que não existe uma única vida. E o quarto item é a reencarnação no Evangelho de Jesus Cristo, lá na Bíblia, porque ela já é falada lá. E, finalmente, um quinto item, que é a conclusão de Kardec sobre estas considerações
sobre a pluralidade das existências. Então vamos lá, gente, vamos começar, que o tempo urge, não é mesmo? Ou como dizia a minha avó, vamos logo que o tempo urge. Então vamos lá. Olha, o nosso primeiro subitem, origem da teoria da reencarnação. A primeira frase que o Kardec usa nesse texto é a seguinte: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Então vamos lá. Quem foi Pitágoras, gente? Foi um filósofo e um matemático grego que viveu centenas de anos antes de Cristo. E esse filósofo, ele ficou conhecido por fundar uma escola filosófica e religiosa chamada Pitagorismo. E também é muito conhecido de nós até hoje, todos nós somos ou já fomos estudantes, né, de matemática, não é mesmo? Ele criou o famoso Teorema de Pitágoras, que é aquele que ele fala para a gente que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, e causou, assim, angústias mil na maioria dos estudantes do hoje chamado ensino fundamental, né? Mas o Pitágoras aqui, ele é citado no Livro dos Espíritos pela contribuição que ele deu com as filosofias religiosas dele, com a escola filosófica que ele criou. E dentro dessa escola filosófica, chamada Pitagorismo, conforme nós já dissemos aqui, ele chegou a algumas conclusões, né, algumas considerações, e dessas considerações alguns acreditam, eu me incluo aí, que tenham sido o fundamento da doutrina espírita cristã. Por quê, gente? Porque ele afirmou que a alma passa por sucessivas encarnações em diferentes corpos, incluindo os dos animais, para poder se purificar. Essa teoria, gente, ela foi aceita na época pelos homens mais eminentes, inteligência acima da média. Agora, de que modo que o Pitágoras adquiriu o conhecimento para chegar a essa conclusão? Foi por uma revelação? Será que foi por uma intuição? Isso a gente não sabe. Mas seja como tenha sido, gente, do que não resta a menor dúvida é que uma ideia não atravessaria séculos e séculos, nem conseguiria se impor a inteligências acima das inteligências medianas, se não tivesse algo de sério. Então, se nós lermos isso aqui, excluindo a questão de encarnação em animais, é o que a gente fala da reencarnação. Existe, todavia, entre a doutrina de Pitágoras e a moderna doutrina da reencarnação uma profunda diferença. Qual que é essa profunda diferença? É o fato de que os espíritos rejeitavam e rejeitam de maneira absoluta a transmigração, ou seja, a mudança da alma de um corpo humano para os animais e vice-versa. Fora isso, nós sabemos então que uma das origens da doutrina espírita cristã está lá na antiguidade. Os espíritos, o que eles fizeram? Atualizaram, renovaram essa doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se preservou no íntimo das pessoas até os nossos dias, né?
Só que o ponto de vista dos espíritos é diverso. O ponto de vista é mais racional. Ele está mais ligado à razão. Para quê? Para que a teoria tenha mais força, não é? E principalmente está de acordo com a sabedoria de nosso Criador. Está de acordo com a sabedoria de Deus. E não tem nenhuma superstição também. É totalmente livre de qualquer tipo de superstição. Certo? Esse livro, esse maravilhoso livro, o Livro dos Espíritos, também não foi a primeira obra onde os espíritos ensinaram sobre a doutrina da reencarnação. Não foi não, certo? Antes da publicação do Livro dos Espíritos, antes dessa obra que codifica as leis espirituais ter vindo a público, né, já existiam numerosas publicações com essa mesma natureza e que vieram de vários países e que se multiplicaram depois consideravelmente. Só que no Livro dos Espíritos, através da curiosidade benéfica de Kardec, os espíritos codificaram, ou seja, entregaram à humanidade as leis espirituais que regem a reencarnação, entre outras matérias espirituais muito relevantes que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui e que vamos continuar estudando, não é? Dentro dessa obra, o Livro dos Espíritos, que abre para nós, que desvenda para nós, tira os véus que cobriam a vida espiritual e nos mostra como ela realmente é, não é? Então, já vimos aqui o nosso item número 1, que seria a origem da doutrina da reencarnação. Agora, passamos aqui para o item 2, onde nós temos duas teorias. A teoria da unicidade da existência, ou seja, aquela teoria que diz que a vida é uma só, né, que a alma vive uma vez só, morreu, acabou, e a da pluralidade das existências. E Kardec, lá no texto da questão 222, sobre isso, ele diz: coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade de ambas as hipóteses, isso é, da hipótese da pluralidade e da hipótese da unicidade das existências corpóreas. E aí vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. E nós falamos agora mesmo que a gente tem que a doutrina da encarnação se difere da doutrina de Pitágoras pela razão. Mas tem que ver também o próprio interesse do ser humano. O ser humano, bichinho danado, bichinho complicado. Se uma explicação não é do interesse próprio dele, o que ele vai fazer? Qualquer primeira coisa que ele vai fazer é negar. Depois, com o estudo, quando ele pode até acreditar. Mas no começo ele quer aquilo que é do interesse próprio. Nós somos assim até hoje, não é mesmo? Então vamos falar aqui sobre a teoria da unicidade da existência. Gente, certas pessoas, alguns entre nós, repelem, negam, não querem aceitar a teoria da reencarnação pelo único motivo dela não ser conveniente. É o que a gente acabou de falar aqui, né? Dizem que já tem uma existência, que uma existência só é muito cansativa, que uma só já chega de sobra. Quer nem ouvir falar se vai reencarnar. Gente, mas por tudo que nós já estudamos, né, do Livro dos Espíritos nesses últimos meses,
Será que Deus pediu a opinião para a gente? Será que Deus nos consultou sobre os nossos gostos, sobre aquilo que a gente gosta ou não, para regular o universo? É claro que não, né, gente? Se a reencarnação existe, todos nós teremos que passar por ela tantas vezes quantas forem necessárias, certo? Não vai adiantar a gente se rebelar, a gente bater o pé como criança mimada que não quer ir para o colégio, ou como um adulto condenado que não quer ir para a prisão, certo? Nós vamos passar pelo que temos que passar. Nós não podemos. Mas o que acontece, gente? Nós, que pela graça de Deus, da espiritualidade maior, já temos um pequeno conhecimento da realidade das leis espirituais que foram criadas por Deus, aquele espírito que é compassivo e caridoso por excelência e capaz do maior amor que alguém possa ter por nós, sabendo um pouquinho assim, ó, de como ele criou tudo isso. O que nós podemos dizer aos nossos companheiros que estão batendo o pé na existência única, na unicidade da vida de uma alma? Que nós já sabemos, nós falamos direto isso aqui, que a alma é o espírito encarnado. Então, que existiria apenas a encarnação. O que nós podemos falar? Gente, que a pluralidade das existências não é tão terrível assim como se pensa, não. Porque basta a gente estudá-la a fundo, com vontade de entender e com fé, aí a gente vai perder, gente, todo o terror. Não é necessário ficar aterrorizado por saber que nós vamos reencarnar várias vezes. E outra coisa que é melhor ainda, que depende de nós, as condições da nossa nova existência, ou condições da nossa nova encarnação, porque ela pode ser feliz ou infeliz conforme o que nós tivermos feito nesse mundo. E principalmente que desde agora, desde essa encarnação, nós já podemos progredir na escala espiritual e podemos progredir tanto que uma recaída no lodaçal dos vícios não nos trará nada a temer, simplesmente porque nós não vamos cair de novo, porque já estudamos aqui várias vezes que nós podemos o quê? Estacionar ou progredir, regredir nunca, não é? Então, isso aí é o que nós podemos falar sobre a unicidade, sobre a teoria da unicidade das existências e a da pluralidade e as diversas reencarnações. Aqui se enquadram as pessoas que acreditam num futuro após a chamada morte. E essas pessoas creem que esse futuro, ele, como já acabamos de dizer, ele pode ser mais feliz ou infeliz, conforme o que tiverem feito durante a vida, não é? Durante o período de encarnação, né? Então, gente, se depende de nós, é lógico que nós vamos desejar que seja tão afortunado quanto possível, tão melhor quanto possível, visto que aquilo que a gente adquire em cada encarnação vai durar pela eternidade, não é? Então, mas será, gente, que só por isso nós teríamos direito de alcançar de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Gente, é claro que não, nós já vimos que não, porque a gente já conheceu a escala espírita, né? E sabemos que existem espíritos encarnados de valor maior que o nosso e com direito a um lugar melhor. Mas isso não significa que nós, que tenhamos um valor menor, sejamos rejeitados. Significa isso de jeito nenhum. Para crescer na escala espírita, gente, nós precisamos do quê? Nos depurar, nos livrar
dos vícios morais e também progredir intelectualmente, porque nós temos que progredir em moralidade, amor e sabedoria, não é mesmo? Então, e essa oportunidade que ela é dada a todos nós da mesma forma. Os Espíritos contaram lá para Kardec a história de um homem que sofria privações, mas não estava totalmente na miséria. Então alguém chegou e falou assim para ele: olha, estou te dando aqui uma riqueza imensa que você pode gozar, mas para isso é necessário que você trabalhe arduamente durante um minuto. O homem, claro que ele aceitou, porque ainda que ele fosse o mais preguiçoso entre todos os seres que habitavam a Terra, ele tinha que aceitar. Ele falou: vou trabalhar 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, o que for preciso. O que importa a quantidade de trabalho, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura. É a mesma coisa, gente. As reencarnações são a oportunidade que Deus nos dá para fazer o necessário para a depuração das nossas faltas. Por que ele faz isso? Porque ele é soberanamente bom e justo, porque ele não nos condena ao mal eterno. Deus vai sempre nos dar uma segunda chance por amor. Aí vem a outra historinha também, a historinha de 2 empresários e seus 2 empregados. 2 empresários contrataram cada um empregado. Cada um deles poderia se tornar sócio do patrão no futuro. Aconteceu que esses 2 empregados, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, de uma tal forma que mereciam ambos ser despedidos. Um dos empresários, apesar da súplica do seu empregado, ele o mandou embora e esse empregado, não achando mais trabalho, acabou por morrer na miséria. E o outro empresário, ele disse assim ao seu empregado: você perdeu um dia, você me deve esse dia que vai ter que ser compensado. Você fez mal o seu trabalho, você está me devendo uma reparação, mas eu consinto que você recomece. Trata de fazer bem o seu trabalho, que eu vou te conservar a meu serviço e você ainda vai poder continuar aspirando à posição superior que eu te prometi. Gente, essa é a principal diferença entre a teoria da unicidade e a teoria da pluralidade das existências. O direito de recomeçar pelo amor e clemência de Deus. E para isso, é necessário sim que a gente se submeta às diversas existências. Para quê? Com o fim de galgarmos posição maior na escala espiritual, que a gente já estudou aqui durante umas 2 semanas, né? Assim, é a progressão na escala espírita. Basta querer crescer. E para crescer, onde que é o melhor lugar que nós vamos crescer? Enquanto estamos encarnados. Não que na erradicidade a gente não cresça. Podemos aprender muita coisa. Mas é aqui que nós vamos colocar esse conhecimento em prática. Então, o melhor lugar para a gente crescer na evolução espiritual é estando encarnado. Gente, e o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? É menos que 1 minuto. É menos que 1 segundo. Então, olha, nós já vemos até aqui, passamos já aqui por item 3 desse texto, que não existe uma única vida. Se não houvesse reencarnação, logicamente que existiria uma única existência corporal, né? Mas aí começam as perguntas sem respostas. Quer ver algumas? Tinham várias lá no texto, eu coloquei só algumas aqui. Tá? Por que a alma possui aptidões tão diversas e independentes das ideias de educação que ela adquiriu nessa vida? Ela já tem aptidões que ela trouxe com ela. Trouxe onde?
né? De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças têm em tenra idade para essa ou para aquela arte, para essa ou para aquela ciência, enquanto outras se conservam sem interesse ou com interesses medíocres durante a vida toda. Eu tenho um exemplo em casa, minha filha, ela é arquiteta, ela sempre gostou de desenho, ela sempre gostou de criar. Quando ela tinha 4 para 5 anos, ela já fazia os desenhos, que a gente falava, meu Deus, de onde veio isso? Quando ela tinha 7 para 8, você perguntava o nome dela, ela falava assim, Bruna Vieira, arquiteta. É verdade. E ela faz uns trabalhos lindos, uma arte linda dentro da arquitetura infantil e inclusiva, que é o nicho dela. De onde que ela trouxe isso? Fui eu que ensinei? Não. Foi a escola que ensinou? Não. Ela trouxe das outras vidas dela, assim como eu que falo sem parar. Eu trouxe isso de outras vidas. Tá certo? E aí, o que são? São ideias inatas. De onde vêm essas ideias inatas, gente? E outra coisa, de onde vêm certas crianças o instinto precoce para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza moral. E por que alguns homens são mais adiantados que outros homens? Qual a filosofia capaz de resolver e responder esses problemas, gente? Apenas a teoria da reencarnação, não tem outra. E a reencarnação, gente, ela está no Evangelho, ela está lá na Bíblia. O princípio da reencarnação, ele vem em muitas passagens das Escrituras, né? E se acha especialmente formulado de modo explícito nos Evangelhos. Todos já ouvimos falar da transfiguração de Jesus, não é? A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte Tabor, né? E se transformou gloriosamente diante dos apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, lá no alto desse monte. Ele ficou radiante e com as vestes brancas. E que nesse momento, Moisés e Elias, já desencarnados, né? Apareceram e conversaram com ele. Pois é, quando eles estavam descendo a montanha, Jesus e seus apóstolos, Jesus fez a seguinte recomendação para eles: não falem a ninguém o que vocês acabaram de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Gente, quando Jesus se refere na Bíblia e nos Evangelhos ao Filho do Homem, ele está se referindo a si próprio. Certo? Aí os discípulos perguntaram assim, mas por que dizem os escribas, né, lá dos templos, se é preciso que primeiro venha Elias? Aí Jesus respondeu, é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer conforme entenderam. Do mesmo modo eles darão a morte ao Filho do Homem, ou seja, a ele mesmo. Então todos compreenderam que ele falava de João Batista. Que João Batista foi reencarnação de Elias, está lá no Evangelho de São Mateus, né? Então, gente, diante disso tudo, Kardec concluiu o quê? Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos tornamos adeptos da pluralidade das existências. E, gente, é porque essa doutrina é a mais lógica e porque só ela resolve questões e perguntas para as quais a gente não tinha resposta. Assim também, Kardec diz que teria repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se essa doutrina parecesse contrária à razão, como repelem muitas outras. Por quê?
Porque nós sabemos, gente, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que os espíritos falam, porque eles também são tão falíveis quanto nós. E entre eles, ainda que alguns mais adiantados, eles têm briguinhas lá, porque cada um deles tem a sua turminha e eles brigam. Muitas vezes eles não concordam com a mesma coisa, e isso consta do Livro dos Espíritos, né? Por isso que nós não podemos adotar às cegas, da mesma forma, tudo que vem dos homens, não é mesmo? Gente, nós temos que reconhecer, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, porque ela é altamente consoladora e é conforme a mais rigorosa justiça, ou qualquer justiça, a justiça de Deus, a justiça divina. As próprias palavras de Jesus não permitem qualquer dúvida a esse respeito. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, respondendo a Nicodemos, Jesus disse: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Aí Nicodemos disse: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre da sua mãe nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade que te digo que se um homem não renascer do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de que eu tenha dito: é necessário que tornais a nascer. Então, essa aí foram as nossas considerações sobre as considerações de Kardec sobre a pluralidade das existências que constam da questão 222 do Livro dos Espíritos. E na próxima semana, nós vamos começar um novo capítulo dessa parte segunda do Mundo Espírita. Nós vamos entrar no capítulo 6, que trata da vida espírita, sobre a tutela de todos os espíritos que de nós cuidam, que cuidam da Casa Seva. Nós agradecemos a presença de todos encarnados e desencarnados e estaremos juntos novamente na próxima semana. Gratidão a todos.